Mais um caso de violência obstétrica. Vocês conhecem esse termo? Já ouviram falar neste tipo de violência? Ela ocorre durante o parto, nesse período de pré-natal, parto, pós-parto. Um momento tão sagrado e especial pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 11ª Câmara de Direito Público do TJ aqui do Estado de São Paulo, que manteve uma sentença que condenou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a indenizar uma paciente da rede pública de saúde por danos morais. A reparação foi fixada no valor de R$200 mil. Primeiramente, vamos entender e conhecer este tipo de violência. A expressão violência obstétrica, ela não é nova, apesar de ainda estar sendo muito pouco divulgada. Essa expressão, ela foi criada pelo presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Venezuela, Dr. Rogério Pérez de Gregório, e ficou conhecida mundialmente no ano de 2010, através do Jornal Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Portanto, há mais de 12 anos se estudam este tema. Já no Brasil, esse termo ele ganhou destaque somente no ano de 2019, oportunidade em que o Ministério Público recomendou ao Ministério da Saúde. Na prática, este termo ele substitui o termo violência de parto, como veremos a seguir, não está unicamente ligada aos médicos, mas também a todos os profissionais de saúde de hospitais públicos e privados. Sendo assim, é importante esclarecer que este tipo de violência não é praticada somente por médico. Toda e qualquer pessoa que prestar assistência à mulher durante o período de gestação, pré-natal, parto, nascimento ou pós-parto podem praticar. Em resumo, a violência obstétrica consiste na prática de procedimentos e condutas que desrespeitam e agridem a mulher nesse momento tão delicado e especial de sua vida. E é somente a violência física que está abrangida neste termo? Entende-se por violência física aquelas ações determinadas que incidem sobre o corpo da mulher, causando dor ou dano, como, por exemplo, a prática de um procedimento que não é autorizado pela gestante. Mas não é somente a violência física que está englobada no termo violência obstétrica. Ela também pode ocorrer na forma de uma violência psicológica. Essa consiste em toda a ação verbal ou comportamental que acarrete sentimentos de inferioridade, vulnerabilidade, abandono, medo, dentre outros. Pode também ser uma violência verbal, como acontece com comentários agressivos, constrangedores, ofensivos, tentativas de ridicularização, como a opção dessa mulher em dar o parto, como ela vai dar à luz. É muito comum as mulheres que estão durante o trabalho de parto relatarem que quando estão parindo o seu segundo, terceiro, até quarto filho, as pessoas que prestam assistência tiram sarro da dor que a parturiente está sentindo, falando coisas nesse sentido, abre aspas, já deveria estar acostumada, não é o seu primeiro filho, ou ainda, quando estava fazendo estava bom e agora que está parindo está reclamando da dor. Tudo isso são violências verbais, elas não podem ser admitidas. E ainda nós temos a violência de caráter sexual, que é aquela imposta à mulher que viola o seu corpo na sua intimidade. Infelizmente, a violência obstétrica ela ainda não está tipificada em nosso ordenamento jurídico. Não existe nenhum artigo do Código Penal que prevê este crime. Mas então, como é que fica essa situação? A mulher ela ficaria desamparada? De forma alguma. Diante da caracterização da violência obstétrica, nós podemos ter o crime de injúria, ameaça,
constrangimento ilegal, lesão corporal, dentre outros. Inclusive, os direitos da mulher podem e devem ser amparados por ações indenizatórias, que é exatamente o caso que nós comentaremos a seguir. Uma mulher, ela foi internada em um hospital público e estava em trabalho de parto do seu segundo bebê. Ela foi submetida a uma tentativa de parto normal com o uso de manobras que resultaram na morte da criança. Ocorre que a paciente informou aos médicos todo o seu histórico da primeira gestação. E nesta segunda gestação, o tamanho da mãe e o tamanho do seu bebê indicavam que o procedimento adequado seria a realização de uma cesariana. Mas os médicos sequer cogitaram essa possibilidade. Evidentemente, o bebê morreu. Em primeiro grau, a mulher venceu a ação e a Fazenda Pública, que perdeu, recorreu. Em sede de recurso, o relator desembargador Ocide de Lima Júnior afirmou que o dano e a conduta foram devidamente comprovados e que o laudo pericial foi conclusivo sobre a forma culposa que os médicos provocaram o evento danoso. E prosseguiu o desembargador, abre aspas, restam incontroversos o dano e a conduta. O dano em razão da anóxia fetal aguda, devido à aspiração de líquido amniótico pelo nascente, e a conduta pelo atendimento médico prestado à autora quando em trabalho de parto. Foi alegado pelo poder público, em sua defesa, a sobrecarga de trabalho e a falta de condições às quais os médicos estão sendo submetidos. Com relação a esses pontos, o desembargador destacou que essas questões elas não podem servir de justificativa para o mau atendimento. E continuou, abre aspas novamente, inadmissível o desleixo no atendimento, haja vista que, na espécie, o médico nem mesmo se deu ao trabalho de proceder prontamente à cesariana, de modo a aplacar o sofrimento fetal, proteger a integridade física do feto e, com isso, evitar o óbito. E finalizou. Dessume-se, pois, que o fato ocorrido, perda de um filho, em nítida situação de violência obstétrica e nas demais circunstâncias descritas nos autos, ocasionou à autora sofrimento e profundo abalo psicológico, que supera e muito o mero aborrecimento ou dissabor a dar ensejo à indenização por danos morais. Infelizmente, por absoluta negligência dos médicos, o bebê e sua mãe acabaram sendo penalizados para o resto da vida. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos 101 91 22-22.2020.